E tem mais ciclistas circulando no trânsito da Grande Vitória, mas nem sempre as ciclovias estão adequadas. Na rodovia Norte-Sul, ela acaba de repente e o jeito é se arriscar entre os carros. A boa notícia é que uma reforma foi anunciada para o local. Rachaduras no asfalto, sinalização apagada, remendos, desníveis e até mesmo vegetação na pista. Quem utiliza a ciclovia da rodovia Norte-Sul, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória, enfrenta uma verdadeira pista de obstáculos. O Aguinaldo diz que prefere mudar o caminho. Porque está cheio de ondulações, tem alguns buracos, em alguns lugares as árvores são mais baixas e eu, por ser alto, eu tenho que desviar também dos galhos. O Jorge, que percorre todos os dias 30 quilômetros de casa ao trabalho usando a bicicleta, conta que tem dificuldades para fazer o trajeto, já que em muitos pontos da cidade faltam ciclovias. A maior parte a gente se expõe muito junto aos carros, falta uma educação dos motoristas e dos próprios ciclistas, educação de trânsito para a gente se entender bem na questão de deslocamento. Nossa reportagem ficou por quase uma hora no local. Fizemos mais flagrantes de ciclistas fora da ciclofaixa. Não é de se estranhar que o trecho da ciclovia passe boa parte do dia assim, vazio. É que além das condições precárias, a via termina de forma repentina, obrigando o ciclista a se arriscar entre os carros na rodovia Norte-Sul ou a disputar espaço com os pedestres na calçada, que também deixa a desejar. Só entre janeiro e maio de 2018, o Detran do Espírito Santo contabilizou 292 acidentes envolvendo ciclistas. Neste ano, o número foi um pouco menor. Foram registradas 273 ocorrências. No mesmo período de 2019, o SAMU realizou 635 atendimentos a ciclistas acidentados. 93% dos acidentes ocorrem em cruzamentos, né? Isso é um fato importante porque, como você não tem uma ciclovia ou ciclofaixa adequada, o ciclista é obrigado a andar na via de rolamento. Ele se torna um veículo andando sempre na mão, nunca na contramão, isso é importante dizer. E aí o motorista, que deveria guardar a distância por lei de 1,5 m, não faz, e aí aumenta muito o número de acidentes entre motoristas e ciclistas. O governador do estado, Renato Casagrande, assinou uma ordem de serviço que autoriza o recapeamento e a implantação de ciclovia e ciclofaixa no trecho da Avenida Norte-Sul, no município da Serra. Uma medida que, segundo Sandro, demorou a ser adotada diante da necessidade da população, mas que deve ser comemorada. Essa continuidade da ciclovia ligando Vitória-Serra, Serra-Vitória, vai ser um marco na história, e aumentando a malha cicloviária e sim aumentando o número de ciclistas que vão deixar de usar carro, que vão promover a saúde para si próprio. Isso é fundamental. Para ampliar a malha cicloviária da capital, a Prefeitura de Vitória anunciou a implantação de uma faixa exclusiva para ciclistas no canteiro central da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. A via vai ligar a Leitão da Silva à Ponte Ayrton Senna. É bom que está saindo agora, o pessoal está começando a usar mais bicicleta, visto que o trânsito fica muito engarrafado, então as pessoas conseguem chegar mais rápido de bicicleta, economizam dinheiro e ainda ganham saúde. Pois é, o problema é que a falta de estrutura resulta em falta de segurança, em acidentes. Para a gente debater esse assunto aqui no estúdio, os meus convidados são o Emílio Santana Pereira, que é treinador e ciclista, e também o Greg Repsold, que é especialista em mobilidade urbana. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. De qualquer forma, Greg, o importante é o respeito, né? Em qualquer lugar que se anda de bicicleta, tem que ter o respeito da outra parte também, né? Sim, a gente deve levar em consideração que no caso dele, são esportistas que possuem um treinamento, em geral estão devidamente trajados, né, têm sinalização adequada e cá entre nós, o motorista vai cruzar com esse tipo de equipe em situações muito esporádicas no seu trajeto, né? O que o motorista encontra com mais frequência é aquela pessoa que usa para o seu deslocamento diário. E aí é nessas situações em que a gente verifica muito desrespeito, porque o motorista não consegue ainda compreender o ciclista como parte integrante do trânsito, inclusive na via, né? O motorista tem a impressão que a rua é só dele, enfim, o espaço do trânsito é só dele? Muitos motoristas têm essa impressão? Infelizmente, muitos motoristas têm essa sensação, eles não percebem que a rua também é o local
de trânsito do ciclista, né? O ciclista ele deve, sempre que possível, preferencialmente, fazer uso da ciclovia ou ciclofaixa. Mas nós sabemos que a nossa cidade não dispõe dessas vias em todas as localidades. E aí, nessas situações, o ciclista deve sim usar a rua como meio de transporte, respeitando as normas vigentes, trafegar sempre no mesmo sentido da via, do lado direito. E o motorista deve entender ele como parte integrante do trânsito, assim como os outros carros, assim como as motocicletas, assim como os pedestres, e respeitar, manter a distância de segurança do ciclista, reduzir a velocidade ao fazer um cruzamento com o ciclista. É verdade, olha, são dicas muito importantes de segurança. E olha, no sábado teve manifestação de um grupo de ciclistas justamente para pedir segurança no trânsito. Eu vou chamar a Thalita Carvalho, que ela vai contar para a gente como é que foi essa manifestação. Thalita. Então, Andressa, o grupo de ciclistas se reuniu bem cedo na Praça do Ciclista em Vitória, depois seguiu em direção à Rodovia do Sol, local onde os 5 ciclistas foram atropelados pelo motorista que apresentava sinais de embriaguez ao volante. A manifestação acabou por volta das 7h40 da manhã e não atrapalhou o trânsito. A ideia foi justamente chamar a atenção das autoridades para a insegurança nas ruas, Andressa. Tá certo. Obrigada, viu, Thalita? E continua internada a empresária que foi atropelada junto com o grupo de ciclistas na Rodovia do Sol. A boa notícia é que ela saiu da UTI e está fora de perigo. Marília Barbosa, de 50 anos, deu entrada em um hospital particular de Vila Velha com fraturas na mandíbula e a clavícula. Ela também quebrou 4 costelas, teve um dos pulmões perfurado e precisou passar por uma cirurgia. Para relembrar do acidente, a Marília e um grupo de ciclistas foram atropelados por um carro na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari, no dia 29 de junho. 5 pessoas ficaram feridas. O motorista, identificado como Raulinson Carlos Soares, e a carona, Daniela Lima dos Santos, chegaram a ser encaminhados ao centro de triagem de Viana. Raulinson pagou uma fiança de R$10 mil e foi liberado. Já Daniela foi liberada após a audiência de custódia. Qual a orientação, assim, Greg? O que a gente vê ali algumas situações, né, que nem ali termina depois de Terra Vermelha e acabou, não tem mais ciclovia. A gente viu lá na Norte Sul a pista acabando no asfalto. O que precisa ser feito? O que as autoridades têm que fazer para mudar essa realidade e ter uma segurança maior para os ciclistas? Bem, em primeiro lugar, eles precisam entender a bicicleta como um meio de transporte urbano. Eu costumo dizer que a bicicleta hoje é o modal de transporte mais viável para buscar soluções para o nosso trânsito. Nós temos vários modais, aquaviário, até o metrô, mas são todos modais muito caros, que são projetos muito longos. Então, hoje, o que nós temos de mais rápido para tentar resolver esse problema é a bicicleta. E, para isso, ela precisa ser tratada como um meio de transporte. Nós precisamos ter a interligação dessas ciclovias existentes para criar uma malha cicloviária que permita o deslocamento de distâncias maiores. Nós precisamos ter uma capilarização desse meio de transporte da bicicleta dentro dos bairros e, para isso, por vezes, diminuir, às vezes, a velocidade de algumas vias para permitir um trânsito mais seguro do ciclista junto aos carros. Porque uma coisa é você estar numa rodovia onde tem um acostamento, a outra é você estar seguindo na via, junto com os carros ali do lado direito, numa via de 60, 80 km por hora. A segurança é muito baixa nessas situações. Você precisa ter uma ciclovia. A velocidade de segurança para um ciclista que trafega diariamente, numa via compartilhando espaço com o carro, é uma via até 30 km por hora, mais ou menos. E aí, nesses casos onde você não tem essa velocidade, ela é muito maior, você precisa ter um espaço exclusivo para bicicleta, seja por ciclofaixa ou ciclovia. Vamos colocar alguns comentários dos nossos telespectadores que estão aqui mandando muitas mensagens hoje para a gente. O Luiz Fabiano Volker disse que na BR, a prefeitura, perto da prefeitura, a ciclovia está perigosa. Buracos e placas no meio da ciclovia, na BR-262 está perigoso. O Gercinho disse que na Rodovia do Sol deveria ser construída uma ciclovia de Vila Velha até Guarapari com dinheiro do pedágio, que não é barato. A Tainá Martins diz: esse trecho é realmente uma vergonha, principalmente quem vem da Serra tem que dividir espaço com os carros. Ela está falando lá da Norte Sul. A Serra também é muito complicado de andar de bicicleta, quase não tem ciclovia, tem lugares que mal tem calçada. O Alexandre Anjos, na subida da Castelo Branco, tem tanto carro de um lado e do outro encostado nas laterais da rua, atrapalha o pedestre passar. Já teve 2 atropelamentos aqui este mês passado, uma criança e uma mulher. A Andressa Alves diz que estamos orando por você, Marília Barbosa,
que é a ciclista que está no hospital. Bacana, Andressa, obrigada. E muita gente mandando aqui. A Jennifer, inclusive, disse que o pai dela foi atropelado no centro de Vitória ao atravessar na faixa de pedestre. Meu pai desceu da bicicleta, estava empurrando a mesma, obedecendo assim as leis, e o motorista, ao celular, avançou o sinal, jogando o pai dela a metros de distância. Olha, muita gente aqui comentando dessa falta de segurança dos ciclistas. Nós procuramos as prefeituras da Grande Vitória para saber sobre a ampliação e reforma de ciclovias. A capital tem hoje 36 quilômetros de ciclovia e até 2020 deve chegar a 50. Vila Velha tem 50 quilômetros e deve subir para 70 em até 4 anos. Na Serra, são 56 quilômetros de ciclovia e há planos para ampliação. Já em Cariacica, 21 quilômetros e nos próximos 6 anos deve ganhar mais 8, além de 31 quilômetros de ciclofaixa. Então é isso, gente. Muita falta de segurança ainda, muita gente comentando realmente que falta mais segurança para os ciclistas. E eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela participação